Olá, pessoal! No encontro de hoje, nós vamos falar sobre a mediunidade, a sua manifestação e alguns pontos sobre o Reiki. Essa aula está sendo gravada em maio de 2023, mês dos pretos velhos. Um cafezinho para eles, saravá os pretos velhos. Pois bem, fala, Dudu, fale sobre mediunidade e manifestação. Bom, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade, o que é mediunidade, quais que são os meios de manifestação da mediunidade e a evolução que ela teve lá de 1960, quando foi fundada essa casa, para os anos de hoje, que sofreu muitas alterações e muitas formas que antes era a incorporação inconsciente, começou a se tornar consciente hoje em dia. Bom, mas vamos dividir em tópicos. Primeiro, o que é mediunidade, Wagner, na tua opinião? Na minha opinião, mediunidade é uma forma da gente poder se conectar, né, poder receber algumas mensagens, seja ela de forma de incorporação, que é o que trabalha a Umbanda, né, pela psicofonia, né, que são as pessoas que escutam, a psicografia, as pessoas que escrevem, e outra forma é qual também a clarividência, né, que Clarividência. as pessoas têm a clarividência do futuro, preveem o futuro, e também temos que falar sobre a projeção astral, né, que é uma forma que a gente tem de se projetar a nossa alma, né, o nosso núcleo projetado do corpo, né, que enquanto o corpo está em descanso, a nossa alma poderá estar em trabalhos ou até buscando conhecimento. Enfim, esse é um tema que está sendo bastante abordado, né, está sendo bastante falado. Mas enfim, quando você fala desde lá dos primórdios, né, desde o início, a Umbanda fazem já mais de 100 anos, né, que a Umbanda foi fundada pelo seu Zélio, médium Zélio Ferrandino de Moraes, correto? Correto. Pela manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E desde então a gente vem, as pessoas, enfim, vem desenvolvendo e aprimorando os canais mediúnicos e formas de a gente poder melhorar a nossa comunicação, né, e nosso relacionamento, né, com essa afinidade. E também dizer que a mediunidade ela evolui ao longo do tempo, não é apenas o médium que evolui, e também a mediunidade ela sofre alterações. Um filme também indicado, é o filme do Allan Kardec, que Sim. descreve bem como a mediunidade era bruta, né, em seu sentido, tinha muito uso do ectoplasma, cadeiras se mexiam, copos se mexiam, as pessoas apagavam durante as suas incorporações, e que eram proibidas na época pela igreja, não Sim. era disponível como é hoje, não tinha esse conteúdo para explicar para as pessoas que não era coisa de louco, É. era mediunidade que ela estava acontecendo. Hoje é muito fácil, né? Hoje se tornou muito fácil o conteúdo chegar na palma das mãos das pessoas, né? Então, esse conteúdo, por exemplo, que nós estamos desenvolvendo aqui, pode atingir, né, o mundo inteiro. Enfim, mas o que a gente percebe é o seguinte, que no início as manifestações mediúnicas se davam através da incorporação inconsciente, né? Por que a gente fala inconsciente? A pessoa apagava, dormia durante aquele período. E com o decorrer dos anos, né, isso levou um bom tempo, mas digamos assim, de 20, 30 anos para cá, o médium de terreiro de Umbanda, né, o médium de incorporação, começou a se deparar com o quê? Com a incorporação consciente. E esse era um tema muito pouco abordado. Por quê? Porque tinham assuntos dentro da Umbanda que precisavam ficar velados à caixa preta, né? Ninguém poderia saber que as pessoas estavam conscientes, estavam sabendo do que acontecia, do que se falava numa terreira. O que importa realmente é a gente entender a linhazinha tênue que está entre a manifestação consciente e inconsciente, quando é o guia e quando é a pessoa. E isso a gente só aprende com o tempo. Isso a gente só aprende com o relacionamento com o guia, com as incorporações, né, com o mecanismo. Quanto mais ao acoplamento desse espírito com o corpo, da matéria, para nós compreender e saber, né, e ter a segurança de quem está conosco e a mensagem que está vindo. Portanto, de alguns anos para cá, né, conforme até diz o seu Norberto, né, que a tendência é que a incorporação ela seja extinta e que daí tem as irradiações, né, Eduardo, que seja a irradiação desses guias. Explica mais para nós sobre isso, Dudu. Como a mediunidade ela veio ficando mais sensível, podemos dizer assim,
onde o médium ele precisa estar melhor desenvolvido como ser humano para poder sentir essa energia, né? A incorporação, como ela foi ficando de inconsciente, passou para semiconsciente, agora para consciente, e daqui a alguns anos vai passar para irradiação intuitiva, onde o médium e o guia vão conversar por consciência com consciência. A consciência do guia e a consciência do médium. Não vai mais ter aquelas incorporações bruscas, potentosas, A manifestação da matéria, rodopiar, girar, bater no chão. Está ficando cada vez mais sensível. O acoplamento, a aproximação da aura do médium com a aura do guia espiritual, e ali eles se comunicam e passam o recado para as pessoas que vão se consultar, e o guia conversa por consciência com o médium, para ele poder ajudar as pessoas no modo espiritual, no dia a dia, no modo prático, e também para desenvolver o médium, para ele saber o que ele está falando, e muitas vezes ele o conselho, né? que ele dá para outra pessoa, ele usa para ele também. Quando você fala nisso, a gente fala da qualidade do passe. Porque algo recorrente que a gente vê no templo de Umbanda, nas giras de Umbanda, são médios aconselhando os consulentes em como que eles devem seguir na vida deles e como eles devem ser, como se aquilo seja, digamos assim, o ideal da pessoa. E o médium? Ele se enquadra nesse ideal? Como ele é. Como ele é. Por isso, a qualidade do passe, né, Eduardo? Que a pessoa que está dentro de uma casa, dentro de um terreiro de Umbanda, né, incorporando um guia, um caboclo, um preto velho, o ideal é que ele também siga o que ele fala. Porque se ele não é nada daquilo, não tem como o médium de Umbanda vir aqui dizer: você tem que ser forte, meu filho, você tem que seguir o que você quer, você tem que seguir a sua vida, o seu pensamento. Se esse próprio médium, a partir do momento que ele está desincorporado, ele vai pedir auxílio num guia, qual é o próximo passo que ele tem que dar amanhã? Então isso vai refletir na qualidade do passe, porque o médium dentro da casa é o que ele é lá fora. Lá fora ele é o que é aqui dentro. Então é um reflexo. Aqui dentro, lá fora, o mundo espiritual no mundo da vida, o mundo da vida no mundo espiritual. E conforme o tempo, quanto mais esse médium estiver conectado com a sua essência, com os guias do seu trabalho, mais ele vai tomar forma, as atitudes, o comportamento dessas determinadas falanges. Aquele lá é um filho de Ogum, aquele lá é um filho de Ansã, aquela lá é uma filha de Ansã, e a gente vê de longe, é claro, com desenvolvimento, né, nada cru. Né, não, aqui a gente não fala da forma assim de brincadeira, nós falamos de um assunto sério, né, que tem que ser levado com uma seriedade, tem que ser transmitido com uma seriedade. Né, Dudu? Então, assim, ó, o que a gente percebe dentro da casa, né, da mediunidade, da manifestação dessas pessoas. Né? O médium, ele se conecta com um guia. Geralmente ele começa o trabalho, o desenvolvimento mediúnico, com a falange dos pretos velhos. Os pretos vêm e começam a trabalhar essas pessoas, né, para o seu desenvolvimento, para começar essa mecânica, esse encaixe dessa energia com o aparelho. E depois, conforme o tempo, essa pessoa vai se desenvolvendo, daí vem os caboclos, enfim, vem as outras falanges para fazer o trabalho e dar continuidade naquele trabalho dos pretos velhos. E, sim, sempre vai refletir dentro da terreira o nosso mundo material e o nosso mundo material aqui dentro da casa. Portanto, se você é um médium que tem uma frequência baixa, né, você está emitindo sofrimento, angústia, dores e tal, enfim, é esse tipo de energia que você vai captar. Então é muito importante pensar nisso. Né? É claro, nós também não somos perfeitos, todo mundo está aqui num desenvolvimento buscando se aprimorar, mas a gente está em busca do quê? De um pensamento elevado. Em primeiro lugar, a gente muda aqui dentro e depois o restante. Porque assim, tirando a cabeça, nada funciona. Você pode tirar um braço, pode tirar uma perna, pode tirar uma parte, mas você tirando a tua cabeça, nada funciona. Então, tudo começa aqui, né, Eduardo? Por isso que a gente tem essa, digamos assim, está tendo essa facilidade, né, digamos, eu vejo de uma forma de facilidade, né, e estamos sendo beneficiados com a incorporação consciente, para a gente saber o que acontece aqui dentro, a gente entender o que as pessoas passam e nós também podermos trazer esse fundamento para a nossa vida. Né? E quem sabe, num momento ou outro, a gente consiga ser digamos assim, o médium
Perfeito. Talvez a gente nem esteja mais aqui nesse momento, né? Digamos aí, pode ser que chegou no Na nosso hora de propósito, partir, na né? nossa hora de partir. Enfim, Eduardo, fale mais. Mais um assunto que nós temos para falar nesse encontro é sobre o Reiki. Nós também fizemos já uns cursos, nós tivemos a formação, somos reikianos, enfim, a gente vem aqui também falar sobre o Reiki e não é de uma forma assim, trazendo todo o conhecimento que existe do Reiki, não. É para nós trazermos, nós conseguimos adaptarmos o que a gente aprendeu no Reiki e o que a gente aprende na Umbanda e como a gente consegue unir essas duas teorias. Por que, Eduardo? Como é que acontece a manifestação mediúnica nas pessoas? Como é que o guia entra no médium? Apesar que tem muitas perguntas que é feito dessa forma, como que o meu guia vai entrar dentro de mim? Como que ele vai trabalhar comigo? E o guia ele não entra dentro da pessoa, não é trocado o espírito, a alma não sai do corpo, é feito um acoplamento através dos chakras. Os chakras são pontos de energia do nosso corpo humano, onde os guias se conectam, cada guia um referente tipo de chakra, alguns pela cabeça, outros pelo umbigo, outros pelo coração, vai sentindo, uns sentem frio, outros sentem calor, e é um acoplamento, e através dos chakras eles têm que estar equilibrados. Aí que a gente bate na tecla também do autoconhecimento. Não adianta você ser uma pessoa depressiva, ser uma pessoa que só vibra energia negativa, querer vir aqui incorporar a guia de luz. Ou nós, no nosso dia a dia, a gente ser uma pessoa ruim, a gente fala aqui da caridade, lá fora a gente não ajuda ninguém, e a gente vir aqui no terreiro e querer que o nosso corpo esteja em pleno funcionamento e que os guias venham e trabalhem com nós da melhor maneira possível. Isso só acontece quando os nossos chakras estão equilibrados, estão limpos, quando a nossa consciência está focada no nosso propósito. Aí dessa maneira os guias conseguem fazer uma aproximação um pouco melhor. Não quer dizer que você, sendo uma pessoa disciplinada, que você vai ter facilidades na tua vida ou facilidades no centro espírita. Você vai ter mais força, você vai ter mais coragem e ímpeto para ir atrás daquilo que você quer, né? Então, muitas pessoas esperam aquela mensagem que vai mudar a vida delas. E essa mensagem, infelizmente, ela não existe. Não existe para você que está assistindo, não existe para nós que estamos falando. Não adianta vir se consultar e pedir o que eu faço da minha vida. O guia, o que ele pode fazer é te limpar, equilibrar seus chakras. O passe que o guia dá nada mais é do que um equilíbrio emocional, psicológico, lhe tira as Uma cargas. limpeza de carga, né, Eduardo? Exato. Porque daí, quando a gente fala de limpeza de carga, a gente volta àquele princípio da alma, né, do Exato. espírito, porque o nosso corpo é energia. Né? Tudo que a gente faz é energia, impulsos elétricos e tal. O que os guias fazem? Uma limpeza dessa matéria. Limpar essa matéria e tirar, né, descascando essa cebola aos poucos, né, e desacoplando e tirando essas energias que venham ou que a dificultar a nossa vida em si. Então, nada mais que os guias fazem, o ideal da Umbanda, né? Claro, conforme o seu merecimento, conforme cada um mereça, né? Pode ser que uma pessoa entre no centro de Umbanda e receba uma mensagem que vai mudar a vida dela, porque através do merecimento dela ou necessidade, né, ela precise dessa mensagem. Mas o ideal é o quê? Que a gente entre dentro de um centro espírita com a nossa cabeça focada, né, em limpar o nosso espírito, limpar a nossa matéria, para que venham energias boas, né, para que a gente tenha força, para que a gente tenha fé, para nós não transferir a nossa tomada de decisão para o guia. Porque daí nós vamos estar usando a chamada bengala espiritual, não é, Eduardo? Vamos estar usando, vamos estar transferindo a nossa capacidade de tomar uma atitude na nossa vida para as palavras do guia. Se não deu certo, é mais fácil de dizer. Isso não aconteceu porque o guia falou? Não fui eu, foi o guia. Não, eu sou perfeito. Se o guia não tivesse me falado isso, né, não teria dado errado. Então, portanto, o ideal de uma casa espírita é auxiliar essas pessoas na limpeza das suas energias. Por quê? Porque pode ser que a gente acaba absorvendo ou sendo, digamos assim, alvo de algum feitiço ou de alguma coisa que venha nos prejudicar. Então, os guias, no meu ponto de vista, o real objetivo deles é esse, é auxiliar essas pessoas, né, a seguirem o caminho delas e o propósito delas, e não dar para elas tudo pronto, né, Dudu? Que daí a gente vê aquela história, a qualidade do médium.
Se o médium é um bosta, é uma porcaria, vai se refletir dentro da casa. E se dentro da casa é uma porcaria, vai refletir lá no mundo da vida. Não tem como ser uma pessoa desligar a chave, num momento é um, no outro momento é outro. Sempre vai ser essa mesma pessoa. Portanto, é isso que a gente vem, claro, percebendo de acordo com o tempo que a gente está dentro da casa. Por exemplo, quando a gente fala de reiki, de pontos de chakras, eu vou te falar o que eu percebo quando eu estou incorporado trabalhando, quando eu estou fora. Na medida de cada pessoa tem uma conexão, né, Eduardo? Algumas pessoas, quando vai tomar um passe, o guia vai lá na cabeça trabalhar nelas, determinados pontos, o peito, né? E quando eu estou fora, eu estou no desenvolvimento, buscando, auxiliando o desenvolvimento das outras pessoas, até dos alunos da escolinha ou dos outros colegas, que daí a gente percebe onde cada chakra, né, venha a atuar com mais frequência, né, digamos assim, com mais foco, com mais energia, né, entre cada pessoa. Então, portanto, né, Eduardo, cada um tem uma portinha de entrada, né, conforme a falange que ele venha trabalhar, conforme o guia que está se aproximando, enfim, para isso que a gente precisa buscar o conhecimento e daqui a pouco até buscar um curso de Reiki, um desenvolvimento, né, para nós compreender melhor como é que funciona o fluxo, né, e com os guias, por que a gente gira aqui dentro da casa, que na verdade só está tomando fluxo do próprio chakra, né? Por que muitas pessoas se sentem mal do estômago, né? Por que tem gente que sente o coração batendo rápido, né? Enfim, é necessário a gente buscar esses conhecimentos. Para quê? Para não transformar a Umbanda naquela fé de olhos fechados. A gente tem sim que acreditar, que tem que ter fé, mas a gente tem que trazer a parte racional para tudo isso, para compreender melhor o que está acontecendo e também para não deixar qualquer um passar a conversa na gente. Então, nesse sentido, com esse desenvolvimento, com esse conhecimento, é mais fácil da gente ter uma compreensão do que acontece conosco e do que está acontecendo. Até para a gente saber, né, e compreender quando a gente começa o nosso desenvolvimento, se nós estamos na casa certa. Como é que os dirigentes se comportam? O que acontece dentro dessa casa? O que as pessoas fazem? Quais são os rituais? Quais são os preceitos? Quais são os fundamentos da casa? O que elas seguem? Para nós compreender se isso vai de acordo, se isso está em paralelo com a nossa vida. Porque muitas vezes tem gente que acaba entrando dentro de uma casa de Umbanda que a casa fala que é uma coisa, mas na realidade é outra. Né? Enquanto a gente não souber disso, tudo bem, mas a partir do momento que tu souber que a casa faz alguns rituais que você não é de acordo, você tem que seguir. Não estou falando que está certo, que está errado. O que eles fazem, isso é problema deles, não é problema nosso. Cada um segue a sua cabeça, e se a pessoa acredita que está certo, está tudo bem com ela. Não estamos aqui para julgar ou dizer que um está certo ou errado. Estamos dizendo de alguns caminhos que umas pessoas tomam e outras também. Para quê? Para que a gente tenha mais esclarecimento. Certo? Saravá para todos. Saravá. Saravá. Até mais.